Eu sei que coordenou em 2012 a sondagem sobre as identidades religiosas em Portugal. Pode falar-nos um bocadinho sobre os principais traços da geografia crente que emergiu desse estudo? Olha, esse estudo fez uma ampla caracterização, das identidades religiosas em Portugal, das identidades crentes e não crentes, portanto, da forma como hoje os portugueses se situam face à religião nas suas diversas configurações. O estudo é bastante complexo nos âmbitos informativos que procurou, mas se eu quisesse destacar, alguns traços, eu começaria por destacar, antes de mais, o retrato que faz da dinâmica de diversificação religiosa em Portugal, ou de posições religiosas em Portugal. De facto, o catolicismo ou a identidade católica sofre uma quebra, baixando para o limiar dos 80%, até um pouco menos, sendo talvez a primeira sondagem onde a Igreja Católica apresenta, esse limiar. Nas sondagens anteriores, nos estudos anteriores, quer internacionalmente, quer estudos nacionais, normalmente os números aproximavam-se um pouco mais do limiar dos 90%. É claro que, neste contexto, todas as minorias religiosas sofrem um incremento, mas de facto não é o fenómeno principal sob o ponto de vista da afirmação da diversidade de posições religiosas em Portugal. Apesar de termos esse incremento das minorias religiosas, quando comparamos com aquilo que se passa em alguns outros países europeus, não podemos dizer de facto que esse crescimento seja um fenómeno extraordinário sob o ponto de vista demográfico. No entanto, quando observamos o crescimento dos que não têm religião, aí eu diria que encontramos de facto o fenómeno mais importante. Portanto, o crescimento daqueles que não têm qualquer filiação religiosa é, a meu ver, o fenómeno emergente mais importante na sociedade portuguesa. E esse grupo tem também esta característica, ao contrário dos padrões que anteriormente nós descobríamos que se configuravam sobretudo a partir de posições de ateus, agnósticos, indiferentes, portanto pessoas que não pertenciam e não acreditavam. Não é? Neste caso, entre aqueles que se declaram não ter religião, nós temos de facto um grupo, e é o grupo que mais cresceu desde o estudo anterior que tivemos por referência em 99, é o grupo que mais cresce, o grupo daqueles que se declaram crentes, mas não pertencem a qualquer religião. E apesar de ser, evidentemente, ainda uma minoria na sociedade portuguesa, eu penso que é um grupo que, neste tipo de estudos, se usarmos essa categoria, porventura ele vai apresentar algum reforço nos últimos anos, porque ele traduz uma certa cultura contemporânea, que é de, no fundo, deixarmos de ter posições tão estruturadas relativamente à não-crença, mas termos, sobretudo, pessoas que mantêm uma disponibilidade subjetiva para essa dimensão da experiência humana, uma dimensão de abertura à transcendência, digamos, mas conseguem viver isso sem que preencham com alguma objetividade essa abertura, ou seja, sem que, no fundo, leiam numa determinada tradição a resposta a essa sua inquietação. Diríamos, é como se, sob o ponto de vista religioso, as pessoas pudessem manter-se no plano da pergunta, sem verdadeiramente nunca chegar a uma resposta. E esse é um traço que me parece muito pertinente neste itinerário de diversificação de posições face à religião na sociedade portuguesa. Em relação àqueles que se afirmam como praticantes, que razões é que poderão estar por trás da diminuição de praticantes dominicais a que temos vindo a assistir? A diminuição da prática dominical é um fenómeno complexo. Antes de mais, nós temos normalmente retratos substancialmente diferentes quando usamos instrumentos de recenseamento
ou instrumentos por amostragem, ou investigação por amostragem. E a diferença fundamental é esta: no recenseamento nós vamos aos locais de culto e contamos as pessoas que lá estão. No caso dos estudos por amostragem, nós, nas entrevistas face a face, como foi no caso deste estudo, nós perguntamos às pessoas qual é a frequência com que estão no culto dominical. E os números que se obtêm nos estudos por amostragem são sempre significativamente maiores, em termos médios, mais de 10%. E, portanto, isto leva a uma interrogação, que é, antes de mais, o que é que nos diz este duplo retrato? Quando nós contamos as pessoas, elas parecem ser menos do que quando lhes perguntamos. Este é um traço que, a meu ver, encontrou alguma luz, ou melhor, este problema encontrou alguma luz neste estudo. E encontrou essa luz na medida em que, quando nós analisamos as respostas que as pessoas dão à pergunta sobre a prática religiosa, nós tentamos manter a maior diversidade possível na sua caracterização. Na maior parte dos estudos, nós temos simplesmente 3 grupos. Ou seja, todas as respostas são aglutinadas em 3 grupos. Normalmente os que são ditos os regulares, não é? Os que de facto estão presentes regularmente, dominicalmente, na Assembleia Dominical. Os que serão ocasionais ou irregulares, portanto não estão com essa regularidade, e os que nunca estão. Os que declaram, por simplesmente, que não vão. É curioso, quando nós observamos estes estudos sobre a prática religiosa a partir deste método da amostragem, nós encontramos, desde os anos 80, quando lemos longitudinalmente esses estudos, enfim, incluindo estudos internacionais que têm uma capacidade comparativa muito grande, é curioso que o número daqueles que declaram nunca ir se mantém percentualmente o mesmo. Portanto, em termos relativos, a percentagem de católicos que diz nunca ir à missa é sensivelmente a mesma na década de 80 e agora no início da segunda década deste milénio, não é? Quando observamos o grupo daqueles que respondem estar presentes regularmente todas as semanas na Assembleia Dominical, aí de facto vemos uma curva descendente. Mas essa curva descendente não parece transferir-se diretamente para o grupo daqueles que nunca vão, porque essa mantém-se uma linha bastante constante. A curva que de facto sobe é a curva daqueles que vão em ritmos diversos à missa. E, de facto, as investigações que até agora têm sido feitas aglutinavam esse grupo nessa figura do irregular ou do ocasional. E aquilo que eu ensaiei neste estudo foi tentar perceber se, de facto, se os diferenciássemos, não obteríamos uma melhor caracterização deste problema. E, de facto, resultou para mim um pouco surpreendente isso. Nós encontramos entre aqueles que, por exemplo, dizem que vão menos do que uma vez por ano à missa e aqueles que dizem que vão, enfim, 5 ou 6 vezes por ano à missa e os que dizem que vão 1 a 2 vezes por mês. Nós encontramos depois, quando estratificamos as suas respostas em função dessa, nós percebemos claramente que se trata de católicos com um grau de implicação diverso com a Igreja, portanto, com uma relação diferente com a Igreja. E, a meu ver, tem sido um erro, quer sociologicamente falando, quer porventura pastoralmente falando, pensar que isso se trata de um único bloco. No fundo, que só temos praticantes, os que de todo não praticam e os que praticam, enfim, de uma forma irregular.
porque porventura nessa irregularidade há regularidades que é preciso descobrir e que têm significado. E de facto, em particular, por exemplo, aquele grupo que responde que vai à missa pelo menos 1 a 2 vezes por mês, é um grupo que claramente depois nas respostas que dá a outras questões mostra um grau de proximidade forte a alguns aspectos, enfim, das propostas da Igreja Católica, mesmo se não tem essa vinculação a uma pertença comunitária que se traduza de facto nessa inscrição forte numa Assembleia Dominical. Ora, a meu ver, isto quer dizer que de alguma forma o espaço católico português, como é muito complexo, como é evidentemente histórica e culturalmente complexo, está a produzir diversidades dentro de si. E se, sob o ponto de vista pastoral, porventura, não houver capacidade de reconhecer essa diversidade, o que vai naturalmente suceder é que essa erosão se pode aprofundar, ou seja, as pessoas não estão no círculo mais próximo, estão num círculo mais afastado, mas elas podem estar em 2 movimentos, não é? Podem estar ou a afastar-se ou, eventualmente, numa dinâmica de aproximação. Desculpe interromper, sim. O Sr. Professor acha que, por exemplo, a relação entre os paroquianos e o pastor poderá ser determinante para esses números, principalmente para a faixa mais jovem? De uma forma geral, é sempre determinante atualmente. Um dos paradoxos, digamos, sob o ponto de vista sociológico, do espaço católico é esse mesmo. A sociologia, por exemplo, tratou sempre enfim, do padre católico em oposição, por exemplo, à figura do pastor protestante, tratou-os sempre nessa dicotomia, ou seja, no fundo o padre seria o homem do rito, portanto, desde que fizesse isso de uma forma competente, não é? E essa competência vem essencialmente pelo facto dele ser portador de um determinado capital da própria instituição, desde que fizesse isso, digamos que a instituição funcionaria. Ao contrário, precisamente porque o pastor é um pregador, digamos, as alianças que tem em torno de si vão depender da eficácia da sua palavra, enfim, da sua comunicação. Aquilo que encontramos no espaço católico hoje baralha totalmente esta leitura. Porque grande parte dos circuitos que nós encontramos no espaço católico, em particular no espaço urbano integrado, responde claramente a formas de aliança que os católicos estabelecem com determinado padre, com determinado contexto, às vezes não é apenas o padre, mas em todo o caso ele tem um papel muito preponderante. Esse fenómeno eu estudei-o de uma forma muito particular em Lisboa e, de facto, num espaço complexo como é a cidade enquanto tal e também, enfim, o meio periurbano, que evidentemente é muito importante para percebermos o espaço como cultura urbana. E, de facto, o que se percebe nestes espaços onde as pessoas se deslocam facilmente, onde, de alguma forma, para tudo, praticam o espaço a partir de uma certa geografia de interesses, nós vemos que algumas assembleias dominicais estão a abarrotar e outras estão vazias. Portanto, quando, por exemplo, facilmente se diz as igrejas estão vazias, bom, algumas estão vazias, outras quase não cabe lá mais ninguém. Então não faz sentido dizer que estamos a ficar com uma sociedade menos religiosa? Bom, isso nunca faz sentido por esta razão, porque isso pressupõe que nós já sabemos o que é isso de ser religioso, não é? E se calhar não o podemos colocar como pressuposto. Podemos dizer sim que estamos a ficar com uma sociedade onde a capacidade de regulação institucional do religioso é muito menor. E é muito menor porque, evidentemente, os indivíduos, não só em relação às instituições religiosas, mas em relação a todas as instituições, têm uma capacidade de emancipação muito grande. Não é? Repare que, por exemplo, as instituições políticas sofrem uma erosão, sob esse ponto de vista, muito maior que as igrejas até. O descrédito, por exemplo, que as instituições do político têm face aos cidadãos
a falta de confiança, digamos, é muito maior do que aquela que, porventura, em alguns setores afeta a relação das pessoas com as instituições religiosas. Mas, em todo o caso, a mim parece-me sempre muito simplificador falar apenas em termos de mais ou menos neste contexto. Porque, de facto, nós temos que pensar que o número absoluto de católicos, ou o número relativo de católicos na sociedade portuguesa, naturalmente baixa e, porventura, vai baixar mais. Nenhuma sociedade é, hoje, em sítio nenhum, compactamente uma coisa. As sociedades são sociedades abertas a fluxos diversos, portanto, elas naturalmente vão diversificar-se. Portanto, nós estamos numa situação de transformação, diríamos, civilizacional, onde, evidentemente, como impacto, um dos impactos que essa transformação terá é, evidentemente, numa certa erosão dessas identidades tradicionais que, no fundo, se reproduziam. Não é? E, portanto, sob esse ponto de vista, é realista pensar que este número relativo, que o peso relativo dos católicos na sociedade portuguesa possa ainda baixar. A meu ver, o que é interessante neste caso descobrimos é como é que esse tecido se está a recompor neste contexto. Porque, em todo o caso, uma sociedade massivamente uma coisa não a teremos de facto no futuro, porque nenhuma sociedade hoje se pode configurar dessa maneira, não é? Portanto, ficarmos apenas pela ideia de contarmos pessoas e saber que se estão mais ou estão menos, a meu ver, dá-nos um retrato ilusório. Porque, por um lado, quer dizer, quando lemos esses números, vemos apenas números que, em absoluto, descem, de facto, em termos gerais, mas não descobrimos aquilo que pode estar fora desses números. Por exemplo, nos recenseamentos da prática dominical, como foram feitos em Portugal em décadas anteriores, em que se escolhia um domingo para, a nível do país, contar um domingo e um fim de semana melhor, para contar todas as pessoas que estavam nos espaços de culto. Quando fazemos isso, esse número, por exemplo, pode ser ilusório ou melhor, pode esconder uma realidade que é, se nós temos um grupo significativo de pessoas que não vai com a regularidade semanal, mas que em todo o caso vai com uma certa regularidade, eles não vão ser facilmente apanhados por esse instrumento de contagem. Não é? E, portanto, em muitos casos, sob esse ponto de vista, as nossas antigas formas de ler o próprio espaço católico podem se revelar ilusórias ou pelo menos insuficientes para retratar a complexidade da realidade atual.